Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente, com muita alegria e com fé no coração. Nós estamos chegando com mais um programa da Igreja Identidade de Cristo, trazendo mais uma palavra de devocional ao seu coração. Uma palavra que também serve como uma reflexão, para você parar, refletir, pensar sobre aquilo que Deus deseja fazer na sua vida, aquilo que Deus quer fazer em você e através de você. Nossas mensagens têm chegado a tantas pessoas, melhor dizendo. Nós pregamos essa palavra, trazemos essa palavra no nosso coração. E eu quero hoje falar de um capítulo que é interessante. O livro de Malaquias é um livro bastante conhecido por causa de Malaquias capítulo 3. Em Malaquias capítulo 3, fala sobre o dízimo, fala sobre as ofertas, fala sobre a diferença entre o justo e o ímpio, advertência sobre a infidelidade, o castigo dos sacerdotes, começa a partir do capítulo 2. Só que no livro de Malaquias nós temos mensagens maravilhosas que nós precisamos entender. Quando alguns pastores querem botar medo nos seus membros para que eles sejam dizimistas e deem dízimos sobre pena de serem castigados caso eles não dêem o dízimo, eles usam Malaquias 3. Porque naquele tempo, a tribo de Levi era a única tribo que não recebeu herança do Senhor. Deus disse, eu serei a herança da tribo de Levi. E a tribo de Levi cuidava do templo, cuidava da obra de Deus, os sacerdotes, os profetas, os levitas e muitos outros. E eles recebiam o mantimento no templo para a manutenção do templo e para a sustentação da obra de Deus. E algumas das tribos irmãs de Levi começaram a não serem fiéis aos seus dízimos no tocante ao mantimento que deveriam se entregar no templo do Senhor. Eles começaram a entregar o estragado, entregar pela metade, entregar faltando, entregar apenas para cumprir uma obrigação. E aí Deus então falou que o devorador entraria na vida deles, que a vide no campo deles teria um problema, que se eles plantassem o cortador, o devorador iam entrar. E hoje tem pastores que usam esse texto até para dizer assim, olha, se você não der o dízimo, você vai ser amaldiçoado. Já vi até um pastor falar, e é conhecido ele, tem uma mensagem que é totalmente antibíblica. Na linguagem teológica nós chamamos de heresia. O que é uma heresia? É quando a pessoa cria um contexto que está fora da Bíblia. Ela pega um texto e pega esse texto sem examinar o contexto, hermeneuticamente falando, sem examinar exegesicamente falando, e ela cria uma doutrina em cima daquilo ali e prega como se aquilo fosse a verdade central do texto. Por exemplo, porque Malaquias diz, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas alçadas. Então tem pastor que diz, olha, no livro de 1 Coríntios diz que os roubadores não herdarão o reino dos céus. Então existem pastores, e até um bastante conhecido, diz que quem não dá o dízimo não vai para o céu. Bom, se o que me leva para o céu é eu ser fiel no dízimo, então Jesus não precisaria ter morrido. Apenas Deus ter exigido e colocado alguém para exigir que todas as pessoas dessem o dízimo, então estaríamos todos salvos. Não precisaria Jesus ter morrido na cruz. Não, meus amigos, eu também não quero falar sobre o dízimo. A nossa mensagem hoje não é sobre o dízimo. A nossa mensagem é sobre o capítulo 4 de Malaquias. Estou falando porque Malaquias é bastante comentado. E aí tem pessoas que ficam com esse peso na consciência. Pastor, se eu não der o dízimo, então não vou para o céu. Quem falou isso? O missionário tal, o pastor tal falou. O bispo tal disse. Não, não é verdade, tá? O Novo Testamento nos ensina a ofertar de forma voluntária. A base para você fazer as suas ofertas
no Novo Testamento, e dizimar no Novo Testamento está no livro de 2 Coríntios 9, a partir do versículo 6. Paulo disse: o que planta pouco, pouco também ceifará. E disse: cada um contribua segundo propôs no coração. Você propõe no coração dar a Deus, devolver a Deus uma oferta ou o dízimo que você propôs. Não com tristeza nem por necessidade, porque Deus ama ao que faz com alegria. E então você, quando colaborar, você deve colaborar com generosidade, a generosidade do seu coração, porque tudo é de Deus. Você não vai pegar nunca, jamais um valor que vai ser surpresa para Deus, porque Ele é dono do ouro e é dono da prata. Quando você devolve o dízimo ou uma oferta que você dá, é uma forma de gratidão, de você honrar a Deus, dizendo: Senhor, Tu me destes e com o que o Senhor me deu, eu estou honrando a Tua obra com alegria. Não é imposição do pastor, não é uma ordem: se eu não der, eu perco a minha salvação. Se você está numa igreja que o pastor prega, que se você não dá o dízimo, você está sob maldição, ou que você está em pecado, ou que você não vai para o céu se você não der o dízimo, te faça um favor, sai dessa igreja o mais rápido possível, porque esse pastor está pregando uma palavra falsa, uma palavra que não é a palavra bíblica, não é o que a Bíblia diz, não é o que a teologia bíblica ensina, não é o que os maiores teólogos entendem do texto, tá bom? Então não vou ficar com a interpretação, né, de uma pessoa que está usando o texto para se locupletar, tá? Então o texto precisa ser examinado no seu contexto histórico, a quem a palavra estava sendo dirigida. Eu acredito assim: existe o dízimo abraâmico e o dízimo mosaico. O dízimo abraâmico é quando Abraão deu o dízimo do despojo que ele vinha trazendo da guerra. Ninguém o mandou, ninguém o forçou, ninguém o obrigou. Foi um desejo do coração dele ao reconhecer que com Deus ele tinha vencido os inimigos e vencido ali os seus adversários com 318. Então, o reconhecimento de honra: o Senhor me ajudou, glória a Deus, louvado seja Deus. Por isso, estou devolvendo com gratidão e amor ao Deus que me ajudou. O dízimo mosaico é aquele que, por exemplo, Moisés diz: olha, se vocês não fizerem, vocês vão ser amaldiçoados, tem maldição se vocês não fizerem, porque vocês têm a obrigação de sustentar a tribo de Levi, assim, assim, assado. Pois bem, vamos falar do capítulo 4, então, de Malaquias, senão eu acabo não falando da mensagem principal aqui do texto. Diz assim: eis que vem dias, diz o Senhor. Depois eu falo mais sobre o dízimo, se você tiver dúvida, por gentileza, se você tiver alguma pergunta, deixa na descrição aí ou manda para nós, que eu responderei com o maior prazer, tá bom? Vou falar o sol da justiça, vou falar sobre o precursor aqui, que é Cristo. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Você acha que esse dia não vai chegar? O dia do Senhor, o dia em que o Senhor vai manifestar e a ira dele será derramada sobre a terra, e a partir daí haverá um fogo que queimará para sempre. Como diz, na terra não vai ficar raiz nem ramo, a terra será totalmente destruída e haverá 2 lugares: a Nova Jerusalém, onde habitará os salvos, os que lavaram suas vestes no sangue do Cordeiro, e haverá o inferno, o lago de fogo, lugar em que estarão a besta, os falsos profetas também. Hoje tem muitos falsos profetas pregando o que Cristo não mandou pregar, fazendo o que Cristo não mandou fazer, usando o nome do Senhor apenas para fazer coisas que jamais Jesus faria. Às vezes dá vergonha de você ver o que alguns pastores e pastoras estão fazendo no altar. E disso eu concordo plenamente com o pastor Hernandes Dias Lopes. Infelizmente, o púlpito está precisando passar por uma limpeza espiritual.
Mas o dia do Senhor vai chegar. E quando vier o dia do Senhor, diz a Bíblia que ele virá e abrasará, ou seja, queimará completamente tudo. E aí não ficará nem raiz, nem ramo. Meus amigos, o juízo de Deus, ele foi pré-estabelecido. No passado, o juiz era presente. Tudo que a pessoa fazia, ela pagava quase que no momento. Se ela não pagasse no momento, o filho pagava, e se o filho não pagasse, o neto pagava, e no máximo até o bisneto pagaria o erro da pessoa. Depois de um tempo, os profetas profetizaram e o Senhor disse: o filho não pagará pelo pecado do pai, nem o pai pagará pelos pecados dos filhos. Todas as almas são minhas, a alma do pai é minha, a alma do filho também é minha. Cada alma pagará por si mesmo. E depois que Jesus veio e morreu e ressuscitou, o juízo foi pré-estabelecido para o juízo final. Um dia Jesus voltará, como diz o versículo 1. Então acabará o mundo e tudo que nele há, e existirá 2 lugares, a Nova Jerusalém, chamada, e o inferno para os ímpios. Agora, esse dia do Senhor pode demorar mais 10, mais 15, mais 20 ou até mais 30 anos. A verdade é, quanto tempo de vida você terá? Porque quando você morre, cessou o seu livro. O seu livro fechou. O que você fez de bom ou de ruim, você vai receber como recompensa. A pergunta é, o que você está fazendo da sua vida nesse momento? Como você está vivendo e o que você está fazendo da sua vida? Você vive só correndo atrás das coisas ou você tem corrido atrás da sua salvação, cuidando da sua espiritualidade? O versículo ainda diz, versículo 2, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerro solto da estrebaria. Sabe, terá alegria para o salvo. Será um dia glorioso para os salvos. Será um dia de alegria. Mas Deus diz, pisarei os perversos, porque se farão cinza debaixo da planta dos meus pés. Naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Sabe, meu amigo, a vida não é só aqui. Nós vamos viver aqui, mas não é só aqui. Nós estamos um tempo aqui. Vai chegar o momento em que você vai ter que decidir. Vai chegar o momento em que você vai ter que receber como recompensa aquilo que você fez. Se eu sei que vai chegar o juízo final, se eu também sei que após a minha morte encerrou meu livro e a partir daí eu recebo recompensa positiva ou negativa, eu vou começar a pensar melhor sobre o que eu estou fazendo enquanto aqui na terra. É o conselho que eu quero dar a você. Lembra da lei de Moisés? Pois é, Deus falou. Deus disse assim, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual prescrevi em Horebe, para todo Israel saber estatutos e juízos. E diz ainda, eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. O profeta Elias, o poder de Elias, o profeta Elias, Deus até falou de João Batista, o poder de João Batista, o confronto que João Batista confrontou, a rebelião das pessoas, que João Batista, aquela autoridade que ele pregava, era a autoridade que Elias tinha para confrontar o espírito de Jezabel que estava dominando naquele tempo e no tempo de Elias. E nós temos que usar a autoridade que nós temos hoje para confrontar o mal, repreender o mal e pedir a Deus que faça o bem em nossas vidas, em nossos caminhos. Eu não sei quem é você, mas eu gostaria de fazer uma oração em seu favor, onde quer que você estiver. Às vezes você diz assim, eu gostaria muito que Jesus voltasse, mas você não tem imaginação do que vai acontecer na volta do Senhor. Diz assim, então o Senhor falou que antes dele voltar, ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com justiça, com maldade. Então,
Deus precisa de nós evangelizando, conversando com as pessoas, trazendo paz aos corações, trazendo alegria aos corações, trazendo amor aos corações. Por isso, estou aqui para dizer a você, Deus quer trabalhar na sua vida. Não abandone, não deixe Deus de lado. Não fique olhando para o homem, não fique procurando quem é o melhor profeta, quem é o pastor que tem mais unção, que tem mais autoridade, quem é o pastor que expulsa mais demônio, que fala mais bonito, ou que se exalta mais na forma de fazer. Não, nada disso. O que você precisa fazer é o seguinte: como é que eu faço, pastor Zé Maria, para eu ser abençoado por Deus? Ser abençoado por Deus é você falar o seguinte: Deus, eu te aceito como meu Salvador pessoal. Eu vou viver aqui na terra sempre pensando naquilo que o Senhor quer que eu faça. Eu queria fazer uma oração nesse final por você. Põe seu coração nas mãos de Deus e ora comigo. Pai, em nome de Jesus Cristo, muitos pedem a sua volta, mas não sabem que a volta do Senhor será terrível. Será um dia abrasador, um dia em que não haverá mais nem raiz, nem ramo. Será um dia de trevas, será um dia de grande dor, principalmente para os infiéis. Haverá choro, haverá pranto, haverá, meu Deus, um caos total. Mas nós queremos, Deus, enquanto o Senhor não volte, nos ajude a ajudar as pessoas. Destrava o mundo espiritual para nós, meu Pai. E através da comunicação nossa virtual, online, destrava os corações e nos ajuda a acessar as pessoas mais distantes. Nos ajude a fazer muito mais em pouquíssimo tempo. Ó Deus de amor e paz, em nome de Jesus eu te peço, nos abençoe, iluminando as nossas vidas e também os nossos corações. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Eu fico por aqui. Daqui a pouco nós teremos mais uma mensagem para você e que Deus abençoe a todos. Este é o primeiro bloco. Deus abençoe a todos vocês, rica e abundantemente. Você do YouTube, você que nos acompanha pela TV Mato Grosso, canal 27.1 também. Deus abençoe e já nós voltaremos para a TV. O YouTube eu termino, mas para a TV eu volto. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.